Continuação do capítulo Política de Inclusão Profissional. Sensibilização. Além de garantir ambientes acessíveis, as empresas devem empreender ações de sensibilização para as lideranças, colaboradores, clientes e fornecedores, uma vez que nem sempre as equipes estão alinhadas quanto ao que esperar do profissional com deficiência, ou tenham elementos para compreender suas necessidades e características. O processo de sensibilização deve ainda ressaltar a importância da diversidade na organização e da contratação de pessoas com deficiência. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, demonstrou que 64% dos profissionais de área de gente relataram que os gestores apresentam resistência quando é apresentado um candidato com deficiência. Além disso, essa mesma pesquisa apontou que 92% dos profissionais de área de gente sentem a necessidade de que os gestores tenham mais acesso a informações sobre entrevista e gestão de profissionais com deficiência. Desse modo, o processo de sensibilização é importante para que as equipes entendam a importância de um ambiente inclusivo e acessível. É fundamental entender que a sensibilização deve objetivar atender tanto os gestores, uma vez que eles são formadores de opinião, e sua adesão ao programa é uma maneira de influenciar todos os níveis hierárquicos para a eliminação das manifestações de preconceito, a garantia da qualidade da inclusão e a definição dos planos de capacitação e desenvolvimento, quanto os demais colaboradores da empresa, uma vez que o papel do grupo no processo de inclusão é imprescindível para que as pessoas com deficiência sintam-se acolhidas, incluídas e sejam vistas como membros da equipe. A sensibilização deve prever a convivência harmoniosa com a diversidade, e não apenas do grupo para com as pessoas com deficiência. Para saber mais, consulte a publicação Conhecer para incluir a pessoa com deficiência, que faz parte desta coleção. Essa publicação também conta com uma versão audiovisual acessível. Mapeamento das vagas. Esta etapa prevê o mapeamento dos cargos e funções disponíveis nas empresas, relacionando as tarefas, equipamentos, sistemas utilizados e atividades ao potencial profissional que ocupará a vaga. Vale dizer que as pessoas com deficiência apresentam potencialidades para ocuparem qualquer posto de trabalho, desde que seja garantida a equiparação de oportunidades. Ultimamente, em virtude das mudanças no mundo do trabalho, existe uma busca cada vez maior por profissionais qualificados e há o risco de superdimensionar as exigências e atrair pessoas que não permanecerão na empresa por muito tempo, por ter subaproveitadas suas capacidades, gerando desmotivação e insatisfação. O mesmo vale para as pessoas com deficiência e, nesse caso, o superdimensionamento das exigências do perfil tende a excluí-los ainda mais, se considerarmos o contexto socioeconômico em que vivem. O processo de definição dos requisitos dos cargos em aberto na empresa deve considerar as capacidades das pessoas com deficiência. Em algumas situações, será necessário definir critérios mais flexíveis para admissão. A exigência de experiência para ocupar as vagas, por exemplo, pode ser uma barreira aos profissionais com deficiência, uma vez que foi negado a esta população o acesso ao trabalho. Com este cenário, grande parte das pessoas com deficiência não possuem experiências formais no mercado de trabalho, mas possuem potencialidades para ocupar as vagas abertas. Conforme recomendações da OIT, quando a experiência for necessária ao desempenho da função, a empresa poderá criar oportunidades para que a pessoa adquira internamente as habilidades, a postura de trabalho e os conhecimentos exigidos para o exercício de certos cargos. Conforme mencionado anteriormente, a contratação via Lei do Estágio, Lei Federal nº 11.788 de 2008, ou Lei de Aprendizagem, Lei Federal 10.097 de 2000, é uma importante estratégia nesse sentido. Outra exigência que deve ser flexibilizada é o nível de instrução, uma vez que as trajetórias educacionais desta população enfrentam complexos desafios. Conforme estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, nomenclatura do órgão à época, abre aspas,
Às pessoas com deficiência também não foram dadas iguais oportunidades de acesso à escolarização. Entretanto, muitas vezes, apesar de não terem a certificação, tiveram acesso ao conhecimento através do apoio da família ou da comunidade local. Assim sendo, ao candidato deve ser dada a oportunidade de fazer um teste para revelar suas reais condições de realizar o trabalho. Fecha aspas. Ainda neste processo de mapeamento das vagas, é importante identificar quais são as funções essenciais e não essenciais do posto de trabalho, uma vez que pode acontecer de as pessoas com deficiência precisarem que algumas funções sejam flexibilizadas para que elas sejam contratadas. A OIT indica que, abre aspas, distinguir entre funções essenciais e funções não essenciais no emprego é importante para que o empregador avalie as solicitações de adaptações razoáveis. Se um trabalhador não pode desempenhar determinado elemento do posto de trabalho, inclusive com adaptação razoável, é necessário que o empregador considere se essa parte do posto de trabalho é essencial ou não. Se a tarefa é não essencial, o empregador talvez possa designá-la para outros trabalhadores. Fecha aspas. OIT 2018, página 27. Portanto, flexibilidade passa a ser uma palavra-chave para a construção do programa de inclusão. Com isso, não serão criadas vagas específicas, e sim condições para que qualquer processo de contratação abranja também as pessoas com deficiência, ampliando assim suas possibilidades de trabalho. O foco será direcionado às funcionalidades, potencialidades e capacidades da pessoa. Recrutamento e seleção. Como já ressaltado, as pessoas com deficiência foram historicamente excluídas de oportunidades de educação, formação e qualificação profissional, bem como de outros espaços e dinâmicas sociais. Desse modo, as ações de recrutamento e seleção de profissionais com deficiência supõem o redesenho de todo o processo em uma perspectiva acessível e inclusiva, de forma a promover a equiparação de oportunidades. Importa destacar ainda que a inclusão de pessoas com deficiência no desenho do processo de recrutamento e seleção não deve se limitar ao cumprimento da lei de cotas. Ressignificar o processo de recrutamento e seleção em uma perspectiva acessível e inclusiva é importante para garantir a efetiva retenção do profissional selecionado. Com a vaga descrita na etapa de mapeamento e as equipes sensibilizadas, a empresa já possui o entendimento de que o processo de recrutamento e seleção deve ser flexível em relação às exigências para a contratação, experiência profissional e nível de instrução, por exemplo, e as funções do cargo. Analisar se a vaga a ser preenchida é passível de adaptações razoáveis, por exemplo. É importante que os recrutadores conheçam bem a vaga e as funções exigidas, a fim de identificar se elas poderão ser flexibilizadas no caso de candidatos com deficiência. Nesta etapa, descrever e conhecer de maneira consistente as vagas ofertadas é fundamental para o processo de inclusão. Após a definição da vaga, o processo de recrutamento e seleção segue com a divulgação da oportunidade existente. Tal divulgação também deve ser pensada em uma perspectiva acessível e inclusiva, isto é, levando em conta todo o seu potencial público-alvo, que são pessoas com e sem deficiência. Caso a vaga existente seja específica para pessoas com deficiência, deixe isso claro na descrição da vaga e divulgue em canais que são visitados pelo público-alvo, como organizações da sociedade civil, associações de pessoas com deficiência, por exemplo, ou equipamentos públicos, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, CAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por exemplo, faculdades, escolas de ensino médio, jornais e rádios. É importante que em todos os meios de divulgação, os termos utilizados na oferta da vaga sejam claros e objetivos, e que a terminologia adequada seja empregada, pessoas com deficiência, e não portadores de deficiência ou portador de necessidades especiais. Destaca-se que, apesar de existir a possibilidade de direcionar as vagas às pessoas com deficiência, o ideal é que as vagas sejam abertas possibilitando qualquer tipo de candidato, com ou sem deficiência. Desse modo,
torna-se o ambiente de trabalho efetivamente inclusivo, e não um ambiente que emprega pessoas com deficiência devido à lei de cotas. Deixe, portanto, sempre claro que pessoas com deficiência são bem-vindas no processo seletivo. Outro aspecto a ser levado em conta são os recursos de acessibilidade, como janela de Libras, audiodescrição, ser compatível com leitores de tela e leitura fácil, que a divulgação da vaga deve ter, a fim de garantir que todas as pessoas, com ou sem deficiência, tenham acesso ao conteúdo divulgado. Recomenda-se ainda, na etapa da divulgação da vaga, que se disponibilize um modelo simples de currículo, para auxiliar as pessoas que não têm experiência na elaboração desse documento. Quando for iniciada a fase de seleção dos candidatos, entrevistas, dinâmicas, testes, entre outras estratégias, deve-se observar também critérios de acessibilidade, seus recursos e o conceito de desenho universal. Conforme determina o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, nomenclatura do órgão à época, os instrumentos utilizados nas entrevistas, abre aspas, devem estar em formato acessível para as diferentes deficiências, como, por exemplo, a presença de intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, quando o candidato for surdo, teste em braille para os cegos, etc. O ideal, quando forem ofertadas as vagas, é incentivar que os candidatos informem antecipadamente as suas necessidades para participarem do processo seletivo. Fecha aspas. Importa dizer que tornar os testes acessíveis não implica em facilitá-los, mas sim em oferecer a oportunidade do candidato entendê-los integralmente. São exemplos de apoios que devem ser fornecidos aos candidatos com deficiência durante o processo de seleção: prova em braille, prova ampliada com o tamanho da fonte indicada pelo candidato, intérprete de Libras, sala de fácil acesso, mesa com regulagem de altura para pessoas em cadeira de rodas, formulário de inscrição de fácil compreensão. Além do formato acessível dos testes e entrevistas, o empregador deve analisar se o local em que será realizada esta etapa possui acessibilidade para os candidatos com deficiência. A empresa deve permitir que o candidato solicite, no processo de seleção, condições que estejam adequadas às suas características. Isso possibilitará, por exemplo, que uma pessoa com deficiência informe que necessita de sala de fácil acesso para realizar uma entrevista. Após as entrevistas e os testes, parte-se para a definição da pessoa aprovada para a vaga. Nesta etapa, é fundamental o alinhamento da empresa quanto às expectativas para os candidatos com deficiência. Desse modo, a análise dos resultados dos testes, da dinâmica e entrevistas deve ser realizada sob a ótica das potencialidades das pessoas com deficiência, frente aos requisitos exigidos para a contratação. Na carta proposta de contratação, já com o candidato aprovado para a vaga, consulte-o em relação aos recursos de acessibilidade e às adaptações razoáveis necessárias para que a pessoa com deficiência chegue a seu posto de trabalho e consiga desempenhar suas funções da maneira mais efetiva possível. Outro fator importante é a realização de feedback aos candidatos não aprovados no processo de seleção. Ao realizar este retorno, lembre-se sempre de deixar claro que a não aprovação para a vaga ocorreu pela pessoa não atender os requisitos necessários para o posto, ou seja, nunca utilize a deficiência como uma justificativa para a não contratação. Além de não ser positivo para a empresa, é contra todas as normativas, como a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, não contratar alguém por conta da deficiência, podendo ser configurado como discriminação por motivo de deficiência. Por fim, recomenda-se que sejam realizadas ações de integração para o início das atividades laborais do contratado, conforme estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, nomenclatura do órgão à época, abre aspas. É importante que a empresa desenvolva um processo de acompanhamento do empregado com deficiência, visando sua integração com os colegas e chefia, e adaptação às rotinas de trabalho. Para tal, tanto o empregado como a chefia devem ser questionados sobre as questões suscitadas com o ingresso do novo empregado. Muitas vezes, o próprio empregado vai sugerir adaptações no seu posto de trabalho, e o chefe, orientado e apoiado nas dificuldades relatadas,
poderá encontrar a solução para melhorar a realização das rotinas. Fecha aspas. Desse modo, são importantes atividades para esta etapa: a comunicação dos envolvidos, pares, gestores e demais colegas sobre o ingresso do novo profissional, entender necessidades de transporte e tornar acessível todo o material de integração como vídeos e documentos. Destaca-se que este processo de inclusão e de desenvolvimento de adaptações razoáveis nos postos de trabalho pode repercutir no ambiente de trabalho, isto é, com os demais colaboradores. Eles podem começar a se questionar por que o novo funcionário tem funções diferentes do que aqueles que ocupam o mesmo posto de trabalho, por exemplo. Conforme recomendado pela OIT, abre aspas, resolver os possíveis conflitos ou ressentimentos entre os trabalhadores requer uma estratégia planejada que zele para que todos os trabalhadores tomem conhecimento da política de adaptações razoáveis da empresa e a entendam. O ideal seria que o treinamento em adaptações razoáveis ocorresse o mais cedo possível após o ingresso da pessoa na empresa. Treinamento e informação de boa qualidade provavelmente produzirão benefícios ao dissipar as tensões que possam surgir no local de trabalho em situações onde as adaptações são providas. Fecha aspas. Para auxiliar neste processo de recrutamento e seleção, elencamos abaixo as principais diretrizes apresentadas nesta seção. Na definição da vaga: sensibilização, análise de adaptações razoáveis, flexibilidade de exigências, distinção entre funções essenciais e funções não essenciais, conhecimento consistente sobre a vaga ofertada e acessibilidade nos postos de trabalho. Na divulgação da vaga: recursos de acessibilidade nos meios de comunicação, detalhar exclusividade ou não de candidatos com deficiência, articulação com sociedade civil e com setor público, e termos claros e objetivos. Na seleção dos candidatos: requisitar informação sobre deficiências antecipadamente, realizar entrevistas em formato acessível e disponibilizar apoios, e garantir acessibilidade nos locais de entrevistas e testes. Na contratação: consultar candidato aprovado sobre adaptações razoáveis, dar feedback aos candidatos não aprovados e revisar os documentos e formas de comunicação. Na integração: comunicar os envolvidos, pares, gestores e demais colegas sobre o ingresso do novo profissional, entender necessidades de transporte e tornar acessível todo o material de integração, como vídeos e documentos.